tive o prazer de conhecê-los. Em breve, acredito que teremos aí um estreitamento nesse relacionamento, né? Então, basicamente é o seguinte, bom, meu nome é Antônio Saboia, tá? Eu sou responsável, né, pela linha de teste e calibração aqui na Vica. Essa linha ela é conhecida como COI, né? COI de CT. Não sei se todos conhecem essa sigla COI, a gente chama aqui dentro as unidades de negócio da Vica, a gente define como COI, que seria Centro de Excelência, né? Center of Excellence, né? E essa linha de tecnologia de calibração, ela traz alguns tipos de instrumentos que têm algumas diferenças em relação com os instrumentos que nós trabalhamos no dia a dia, principalmente no dia a dia que a gente iniciou, né, principalmente com os distribuidores. Eu vi aqui que a gente tem vários colegas aqui da Vica participando também, mas o objetivo desse treinamento realmente é atingir os distribuidores da Vica. E então esses equipamentos eles são um pouco diferentes dos equipamentos normais, desses manômetros analógicos que nós vendemos, dos instrumentos de temperatura que nós vendemos para processos, né, de uma forma geral. Esses instrumentos eles têm algumas diferenças. E também o mercado que consome esses instrumentos é um mercado um pouco diferente do mercado do dia a dia, principalmente em relação ao tempo de maturação dos negócios que envolvem os instrumentos da área de tecnologia de calibração, ok? É um pouco diferente do segmento, por exemplo, ou do tipo de negócio de MRO, por exemplo, que é manutenção, ou AIM, onde o cliente necessita desse equipamento. Muitas vezes os equipamentos dessa linha de calibração, eles envolvem investimento, e aí eles entram dentro de um processo dentro das empresas, onde é necessário a comprovação de que aquilo vai trazer resultados, vai trazer resultados, que esses instrumentos também vão suprir deficiências de um determinado setor dentro da indústria e assim por diante. Então, normalmente eles entram num capex dessa empresa, né, num investimento, e então o tempo de maturação dos negócios é um pouco diferente. Bom, como a gente tem apenas 1 hora, que é um tempo bastante escasso para a gente discorrer sobre o tema como um todo, eu tentei reduzir ao máximo aqui a apresentação para que a gente possa ir direto, vamos dizer assim, nos tipos de negócio que nós podemos abranger e mostrar um pouquinho para vocês todos aí como trabalhar esses instrumentos, como atingir esse público que é o consumidor desse tipo de instrumento, ok? Eu sempre inicio mostrando esta figura, tá? Onde a gente define nessa figura aqui basicamente dois conceitos que muitas vezes eles são confundidos, né? São muito próximos uns dos outros, né? Como exatidão e precisão. Então, eu não vou entrar exatamente numa explicação mais teórica entre precisão e exatidão, porque isso vai ser tema de alguns outros treinamentos que nós vamos fazer. Eu pretendo fazer de forma semanal, trazendo maiores informações para vocês, porque não adianta nada a gente ficar 2, 3 horas aqui fazendo um treinamento apenas onde vocês não terão a aplicação subsequente desses treinamentos aí de uma forma direta, e aí isso acaba, vamos dizer assim, entrando em esquecimento. Então, a ideia é ficar
jogando informações, mesmo que em conta-gotas, para que isso realmente se torne uma parte do dia a dia de vocês aí na área de vendas, ok? Bem, os temas que a gente vai abordar seriam o portfólio de produtos da Vica na área de CT, de tecnologia de calibração, para que destinam, né, a que se destinam esses tipos de produtos. Vamos discorrer brevemente o que é um processo de calibração de um instrumento, o que é necessário em termos de equipamentos para realizar uma calibração, como escolher instrumentos para uso como referência, que são os nossos padrões, e também falar um pouquinho sobre o nosso programa de entregas rápidas, que são os itens que nós mantemos em estoque para entrega imediata aos clientes. Bom, aqui a gente, nessa foto, basicamente a gente tem os equipamentos, tá? Uma amostra aqui dos equipamentos que nós dispomos, tá? Então, dentro da parte de pressão, nós temos tanto sistemas que geram pressão, tá? Esses sistemas geram uma pressão estável para que a gente possa realizar calibrações, e também os instrumentos que fazem essas medições, tá? Esses instrumentos, desde um instrumento mais simples, como um manômetro digital, até calibradores de processo, instrumentos de medição de alta exatidão, controladores de pressão, balanças de pressão digitais e balanças de pressão mecânicas. Esses instrumentos, nós temos, para vocês terem uma ideia, nós podemos ter aqui, em termos de valores, instrumentos que começam a trabalharíamos aqui em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, e podemos chegar a instrumentos que chegam a mais de R$ 1.000.000, ok? Da mesma forma, de uma forma análoga também, nós temos na parte de calibração de temperatura, nós temos os instrumentos que geram temperatura e também a parte de medição e controle para os instrumentos de medição de temperatura, que são utilizados nas calibrações. Dentro da Vica, nós temos algumas famílias de produtos, tá? Isso aqui, na verdade, é mais para vocês conhecerem. Então, dentro da família de CT, nós temos diversas, dentro da família de produtos de CT, nós temos subfamílias, então aqui a gente divide as ferramentas, desde as ferramentas de processo, que são os manômetros, os portáteis, etc., e até os sistemas customizados, tá? Então, nós dividimos essas linhas aqui mais para em relação ao nosso programa estratégico aqui da empresa, tá? É mais para vocês conhecerem que existe essa divisão, essa subdivisão de famílias dentro do programa de produtos de calibração. Bom, as principais utilizações desses produtos são em laboratórios de calibração, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, do laboratório de temperatura da Vica e do laboratório de pressão da Vica, ok? Eu coloquei, nós não temos produtos para essa linha aqui, mas como nós na Vica nós também temos um laboratório dimensional, né? Eu deixei separado aqui mais para vocês conhecerem, quem for abordar com vocês a linha de serviços, né? Então eles vão mencionar os 3 laboratórios, mas então todos os instrumentos dessa linha de teste e calibração, eles são consumidos por laboratórios de temperatura. Precisamos sempre imaginar da seguinte forma: um laboratório de temperatura também pode ser considerado uma área dentro de uma instrumentação de uma empresa, por exemplo, onde são realizados os testes, as calibrações. Nem sempre um laboratório de temperatura, todas as empresas dispõem de uma área específica somente para calibração, ou de temperatura ou de pressão. As empresas, às vezes, têm uma área dentro da instrumentação para onde os instrumentos que eles retiram do processo, que necessitam de um ajuste, de uma calibração, esses instrumentos são levados até essa área, e nessa área eles são verificados, são calibrados. Então, dentro das
dentro dos departamentos, né, de manutenção e instrumentação, também são consumidos esses tipos de equipamentos para calibração e testes, ok? Então, não é nem sempre uma empresa tem uma área específica somente para calibração. Às vezes é um cantinho dentro da área de instrumentação que tem uma bancada, onde eles mantêm os padrões, e esses padrões são utilizados para a verificação dos instrumentos de processo. Continuando nas principais utilizações, os instrumentos de tecnologia de calibração também são utilizados em ensaios, tá? Então, em testes, em ensaios. Nesse caso aqui, eu trouxe dois exemplos, né? Se vocês, eu tenho um treinamento específico desse manômetro digital aqui, que é o manômetro digital CPG 1500, que é um manômetro registrador. É, é, a gama de utilização desse equipamento na indústria em relação a testes, ela é muito maior, inclusive, do que somente na área de calibração. Esses instrumentos são utilizados em diversos testes, como testes de válvulas de segurança, testes de transiente de bomba, como nesse caso aqui, onde os tubulões de distribuição de água, eles têm determinadas pressões, e aqui, nesse caso aqui em específico, estava sendo analisado o que estava ocorrendo devido a quebras, né, a quebras das estruturas dos tubos, então com pressões acima do normal. Então, como ele é um manômetro registrador, é possível que a gente faça todo o registro das pressões através do computador, um software. Inclusive ele tem um aplicativo, né, para celular, onde você pode utilizar também. Então, nós temos diversas aplicações, e isso eu vou abordar com vocês aí nos treinamentos que eu comentei com vocês, que eu pretendo que sejam de forma semanal, uma meia horinha aí por semana, para a gente trazer sempre informações atualizadas para vocês de uso e aplicação dos equipamentos, entre outros temas aí que vocês acharem relevantes, tá? Nesse outro exemplo, eu tenho um calibrador de processo modelo CPH 7000 da Vica, sendo utilizado na verificação de parâmetros de processo na indústria farmacêutica. Ok? Bem, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntar agora ou deixar para o final da apresentação, fiquem à vontade, ok? Bom, aí o conceito, né? Então, resolvi trazer o conceito para vocês também sobre o que é a calibração de um instrumento. Então, a calibração de um instrumento é um procedimento que vai possibilitar que você identifique se os instrumentos de medição que estão instalados dentro de uma planta, dentro de uma indústria, se eles estão aptos para o processo, ou seja, se os valores que eles estão apresentando, né, não vão interferir na qualidade final do produto que está sendo feito, que está sendo produzido dentro dessa planta, ok? Então, a calibração consiste basicamente na comparação entre os valores obtidos do seu instrumento e o instrumento de referência. Não é? O que são os instrumentos de referência? São exatamente esses instrumentos da nossa linha de teste e calibração. Normalmente são utilizados como referência, ou seja, eles também são chamados de padrões. Tá? Então, os padrões para a calibração dos instrumentos que estão instalados no processo, né, estão todos dentro dessa linha de teste e calibração, que nós chamamos de tecnologia de calibração dentro da Vica, ok? Aqui só uma pergunta, toda hora a gente ouve falar, né, nós ouvimos muito aqui dentro da Vica falar sobre calibração de manômetros, etc. Mas será que outros instrumentos nós também podemos calibrar? Né? Quais outras grandezas que nós podemos calibrar? Na verdade, qualquer instrumento de medição pode ser calibrado, tá? Tanto na grandeza de temperatura, por exemplo, nas grandezas dimensionais, na grandeza de vazão, na grandeza de medição de nível e assim por diante. Ou seja, qualquer instrumento é passível de receber um processo de calibração, tá? E qual é a importância de se manter os instrumentos dentro de um processo devidamente calibrados, tá? A importância desses instrumentos, né, é que ele previne possíveis danos ao instrumento, ou seja, quando você enviar o instrumento para o laboratório pode identificar já
falhas, defeitos na fabricação, né? E também desgastes devido ao uso constante dos instrumentos em processo, tá? Ele facilita a validação de critérios de aceitação, tá? Pois os laboratórios já avaliam esse critério durante o próprio processo de calibração. Tá? Identifica facilmente se um instrumento precisa de manutenção ou de substituição. É muito comum a gente receber aqui nos nossos laboratórios, a gente recebe instrumentos onde, chegando no final da calibração, nós identificamos que aquele instrumento está fora dos critérios de aprovação, e aí a gente mesmo já diz para o cliente, a gente já informa o cliente que ele deveria estar substituindo aquele equipamento, ou aquele equipamento precisa de uma manutenção ou alguma coisa desse tipo, ok? Ou seja, em tese, ele garante que o processo e o produto final terão a qualidade esperada, ok? Essa é a ideia de se calibrar um instrumento, essa é a importância, tá? E esse é um requisito onde os sistemas de gestão, ISO 9001, 17025, entre outros, essas normas especificam, né, que a empresa deve assegurar resultados de medição válidos para os seus instrumentos, né, e que isso pode ser feito por meio de calibrações ou validações. Então, isso é a importância de que as empresas mantenham. Tudo isso são argumentos, né, que a gente deve utilizar durante o nosso trabalho de introduzir esses instrumentos dentro de um cliente, tá? De forma a garantir a qualidade do produto final, né, do produto desse cliente, tá? Bom, por que que eu faço essa apresentação? Normalmente, os colegas aqui da área de engenharia de produtos, eles acabam apresentando diretamente os produtos para vocês, de forma que, que vocês já entram diretamente, né, nesses treinamentos, já ouvindo falar do produto em si. Na área de calibração, é um pouquinho diferente, porque normalmente a gente não vende um produto em específico, normalmente a gente vende uma solução, tá? Ou seja, apenas com um manômetro, por exemplo, ou com um calibrador de processo, normalmente nós não conseguimos fazer uma atividade de calibração, por exemplo, tá? Então, na parte de temperatura, o que que a gente precisa para realizar a calibração de um instrumento de temperatura? Não basta ter apenas um indicador de temperatura. Na área de temperatura, nós necessitamos que você tenha uma fonte de geração de temperatura, tá? Ou seja, é o que nós chamamos de calibradores de temperatura, que podem ser fornos ou banhos de calibração. Nós precisamos ter um sensor de temperatura padrão, tá? Que é a nossa referência, e precisamos também de um indicador do valor medido pelo sensor de temperatura de referência, que são esses instrumentos. Sem esse trio, vamos dizer assim, a gente não consegue realizar uma calibração na área de temperatura, dentro dessa grandeza. E de uma forma análoga a essa de temperatura, nós temos também que, para a calibração de um sistema de pressão, nós também precisamos ter o quê? Uma fonte de geração de pressão, que são as bombas comparativas, ok? Nós precisamos ter um sensor de pressão de referência, né, que seria o nosso padrão, e precisamos, de alguma forma, indicar o valor medido por esses sensores de pressão de referência, ok? Então, nós precisamos também ter indicadores, né, de pressão. Esses são os 3 elementos básicos que nós precisamos, né, em termos de equipamentos, para realizar uma calibração. Então, essa é a razão pela qual eu trago para vocês algumas informações sobre o que é uma calibração em si, e como realizar essa calibração. Por quê? Porque quando nós ofertamos ao cliente um manômetro, por exemplo, por mais simples que seja um manômetro digital, sempre é interessante que a gente pergunte a ele se ele também não necessita de uma bomba comparativa, por exemplo, para gerar a pressão para que ele possa exercer essa atividade de calibração dentro da empresa dele, ok? Então,
dentro daqui eu trouxe para vocês basicamente o que seria o processo de calibração, né, de pressão. Existem vários outros o processo de calibração de temperatura, de vazão, né, mas basicamente esses processos são muito parecidos. Basicamente o que você compara é se você tem um instrumento a ser calibrado dentro do seu processo, né, você precisaria ter o sensor mais o indicador, vamos dizer assim, porque aqui eu tenho o sensor, que é o elemento elástico que está dentro desse manômetro padrão, ok? Tenho a indicação, que seria o mostrador desse equipamento, e tenho o sistema de geração de pressão aqui, que seria uma bomba comparativa, ok? Basicamente, dentro do processo de calibração, eu realizo diversas medições, onde eu aplico uma pressão de referência e analiso qual é o valor que eu tenho na saída, ou seja, qual é o valor de indicação tanto do meu padrão quanto do meu instrumento, tá? Então, eu faço a medição aqui no meu padrão e depois eu realizo uma calibração de forma ascendente, aqui ó, 0, 37, 75, 112 até 375, né, milímetros de Hg nesse caso, né, que é a unidade de medida que nós estamos usando, e depois eu utilizo, dentro desse mesmo processo, eu utilizo da forma descendente, ou seja, eu vou de 375 até 0. Isso caracteriza um ciclo de calibração e, em seguida, eu realizo um outro ciclo, um novo ciclo de calibração. Isso tudo está demonstrado aqui, tá? Onde eu inicio a calibração gerando a máxima pressão, retorno a 0 e depois inicio o primeiro ciclo ascendente, depois o segundo ciclo de forma descendente, desculpa, inicio o primeiro ciclo de forma ascendente e depois descendente, e depois inicio o segundo ciclo de forma ascendente e depois descendente até finalizar o processo de calibração. Todos os dados são armazenados aqui, né? E a gente faz uma análise para saber qual é o erro que esse instrumento está apresentando dentro do processo de calibração. Ou seja, basicamente dentro desses processos é que nós temos que ter a garantia de que os padrões medem de forma correta, tá? Que os padrões estão devidamente ajustados, calibrados, e que eles possam propiciar uma comparação com o instrumento que eu quero calibrar, ou que eu desejo saber em que estado ele se encontra, tá? E, em seguida, eu posso emitir um laudo, né, para que esse instrumento seja comprovado ao cliente de que ele está dentro ou que ele está fora das características que ele possui. Por exemplo, um instrumento como esse, em torno de 1% de exatidão, tá? Aí a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que trabalhar. Um padrão nem sempre a gente vai, vocês vão perceber quando vocês estiverem indo de encontro a esse mercado que nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele necessita para a realização de uma calibração. Então, aqui basicamente tem algumas informações básicas sobre um padrão analógico, por exemplo, né? Que o manômetro padrão deve ter exatidão 4 vezes superior à classe do instrumento submetido à calibração, ou seja, tem que ser um instrumento que tenha uma medição, uma qualidade de medição muito melhor do que os instrumentos de processo. O padrão, né, a faixa de indicação de pressão do manômetro padrão deve estar entre 1,3 a 1,6 vezes a faixa de indicação de pressão do instrumento a ser calibrado, e o instrumento padrão deve possuir recursos que minimizem os erros de paralaxe, como, por exemplo, uma escala espelhada, tá? E o sistema de geração de pressão deve ter a pressão compatível com a pressão a ser calibrada, ou seja, se eu estou utilizando um manômetro desse de 1000 bar, eu preciso ter uma bomba, né, que gere uma pressão de 1000 bar ou superior a 1000 bar, pelo menos, ok? Aí eu tenho outros tipos, né, na escolha de um padrão de pressão digital. Também é necessário que esse padrão tenha uma exatidão 4 vezes superior, tá? O sistema de geração de pressão deve ser compatível, tá? Esses são os critérios básicos que nós temos na escolha de um padrão de pressão digital.
Mas será que é só isso que os nossos clientes devem considerar na aquisição desses padrões? Não, olha, existem muitos outros aspectos que devem ser levados em conta nessa fase. Precisamos guiar o cliente em relação às opções existentes. A área de calibração, esses instrumentos, ele requer sempre o que nós chamamos de venda consultiva. Por isso é muito importante que a gente conheça o portfólio de produtos de uma forma geral, o portfólio, para que a gente possa abordar junto aos clientes qual é a efetiva necessidade que ele tem de calibração dentro da empresa dele, dentro da planta industrial, onde esses instrumentos vão ser utilizados. Então, outros aspectos como portabilidade, né, os tipos de calibração, ou seja, se vai ser uma calibração manual ou uma calibração automática, o local de uso, por exemplo, se isso vai ser realizado em áreas classificadas e assim por diante, né? Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer o portfólio do produto para que a gente possa ofertar aos clientes o melhor custo-benefício e também as melhores soluções para cada caso, ok? Então, isso deve ser sempre bastante analisado, ok? E, por último, a gente vai abordar também a parte de entregas rápidas, tá? Então, na minha concepção, o programa de entregas rápidas, ele foi desenvolvido de forma a facilitar, inclusive, o atendimento aos clientes. É muito comum a gente receber uma informação de um cliente, um e-mail, dizendo basicamente assim: olha, eu preciso de um manômetro digital. Quando ele diz isso, a gente já sabe para que lado nós vamos correr. Porém, ele não nos dá todas as informações que nós necessitamos. Então, não nos dá as informações necessárias para que a gente possa gerar uma proposta para esse cliente. O manômetro digital, nós temos soluções aqui que podem partir de 100 milibar até 10.000 bar de pressão. Tá? Então, esses manômetros, a gente precisa saber exatamente quais são as necessidades do cliente para que a gente possa ofertar o melhor equipamento, o melhor custo-benefício, ok? Então, dentro disso, esse arquivo, se vocês, algumas empresas eu sei, alguns distribuidores eu sei que já têm esse arquivo, outros que ainda não possuem, vocês podem contatar diretamente o vendedor, né, que atende a vocês, ou pode me contatar também, não há problema nenhum, eu posso encaminhar o arquivo para vocês, e distribuam esse arquivo o máximo possível. Né? Coloquem esse arquivo de posse dos seus clientes, dos seus contatos, dos clientes, onde a gente possa estar ofertando para eles o que nós temos aqui em relação ao melhor custo-benefício. Todos os equipamentos que nós temos em estoque, a gente consegue ter uma condição melhor de fornecimento desses equipamentos, tá? Uma condição comercial melhor, e nós conseguimos fazer uma entrega mais rápida do que só quando nós estamos importando o equipamento. Normalmente isso se torna num prazo de entrega de pelo menos 60 dias, onde a gente pode fazer as entregas imediatas aqui que podem ocorrer em 3, 4 dias. Então, isso é um diferencial muito grande dentro da venda. Normalmente, o cliente, quando está solicitando, ele está já com algum problema, alguma dor que ele precisa solucionar lá dentro da empresa dele. Então, ele está buscando alguma coisa que possa resolver esse problema da forma mais rápida possível. Então, eu recomendo que vocês tenham esse arquivo e que encaminhem sempre que necessário ao cliente. Então, alguém entrou em contato com a gente e, olha, eu quero um manômetro digital. Encaminha esse programa de entregas rápidas ao cliente e fala, o senhor pode verificar qual o melhor equipamento que pode te atender? E aí a gente já inicia, ou seja, muitas vezes, vocês vão ver, não vou apresentar todo o programa de entregas rápidas, que seria mais ou menos 1 hora de apresentação, mas eu vou passar através dele para vocês verem que os part numbers, tudo está lá já dentro, né, desse programa, onde vocês podem simplesmente repassar para o nosso departamento de vendas internas e eles vão ser muito mais rápidos para atendê-los, ok?
basicamente, essa é a apresentação. Agora eu vou passar para o portfólio de produtos e, em seguida, a gente vai para as entregas rápidas, ok? Só um momento. Bem, esse documento, acredito que todos vocês já conhecem, não é? É o portfólio de produtos padrão da Vica. Nós temos ele disponível no nosso site, tá? Então, basta que vocês entrem e procurem pelo portfólio de produtos. Eu posso até demonstrar para vocês o local, mas acredito que todos já conhecem o portfólio. E dentro desse portfólio nós temos todos os instrumentos, tá? Todos os instrumentos que a Vica produz. Então, aqui baseado nos modelos, por exemplo, isso é um modelo bastante simples, bastante comum da Vica, tá? Então, aqui nós temos somente uma indicação do equipamento, e se a gente quer informações mais detalhadas desse instrumento, nós podemos ir diretamente para essas folhas de dados que estão disponíveis no site, onde nós temos todas as informações técnicas sobre esse produto, tá? Então, esse é um produto da linha de medição mecânica. Então, os equipamentos, vocês vão perceber que eles estão divididos por seções, né? Então, aqui nós só encontramos produtos da linha mecânica e assim por diante. E lá pelo lado da página, vou descer rapidamente lá do lado da página 83, mais ou menos, nós vamos encontrar os produtos da linha de tecnologia de calibração. Mais um minutinho. Neste aqui, então, a área de vazão, chaves de fluxo. Aí iniciamos aqui, tá? A linha de tecnologia de calibração, onde nós temos desde manômetros digitais, ok? Voltando aqui novamente, sempre que você tem um manômetro aqui, um equipamento, um modelo de equipamento, você sempre tem uma folha de dados aqui que você pode acessar, que trará todas as informações técnicas desse produto, ok? Especificações, exatidão, faixas de medição, a exatidão, acredito que eu já falei, as funcionalidades que ele possui e assim por diante. Ou seja, todas as informações estão aqui dentro dessas folhas de dados. Todos eles vão indicar para vocês uma folha de dados para consulta, né, onde vocês vão poder ter as informações técnicas de cada produto. Maletas de serviço, né, chamamos de kits ou conjuntos de serviço, e software para calibrações, tá? Temos aqui também, depois dos manômetros digitais, nós temos uma linha que nós chamamos de portáteis, tá? Então, são calibradores portáteis. Esses calibradores, nós temos, sempre que vocês procurarem, vamos dizer que um requisito do cliente seja o uso em área EX, sempre aqui vai trazer também se o equipamento é EX ou não, ou seja, as certificações que esse equipamento possui. Então, também são indicadores de medição de pressão. Esses equipamentos aqui, todos eles possuem data logger, ok? E, de uma forma geral, eles são apresentados dentro do nosso portfólio de uma forma crescente em relação à exatidão ou em funcionalidades. Então, sempre que a gente inicia apresentando um equipamento o mais simples, e eles vão ganhando conforme a gente vai chegando, né, de uma forma geral, a gente vai andando aqui através do nosso portfólio, né, e eles vão de forma crescente, mostrando equipamentos mais sofisticados, vamos dizer assim, ou em termos de exatidão, ou em termos de funcionalidades, ou seja, maiores possibilidades de aplicações. Esse equipamento, por exemplo, ele basicamente ele indica, né? Nós temos disponibilidade dele para indicar, e ele também tem um data logger.
Aqui, esse outro equipamento, ele é bem parecido com o CPH 6200, mas o 6300 ele já é a prova d'água, ou seja, ele pode até ser mergulhado dentro de um tanque que ele não teria uma interferência na funcionalidade dele. Aqui, esse outro instrumento, ele já tem uma exatidão muito melhor do que esses primeiros instrumentos. Este outro instrumento, ele já, além de fazer tudo aquilo que os demais aqui realizam, ele também tem funções de calibração e também tem uma função de calibração de processo, ou seja, ele mede, ele tem uma fonte de tensão para alimentação de transmissores integrada a ele também mede os sinais de corrente e de tensão dos transmissores e assim por diante. Então, isso é só, estou comentando para vocês terem uma ideia de que normalmente quando a gente está navegando aqui no portfólio, os instrumentos são apresentados de uma forma geral, dos mais simples para os mais sofisticados em termos de especificações. Aqui nós também entramos também nos calibradores de processo, tá? São calibradores utilizados na área, também em áreas classificadas. Quando vocês observarem esse ícone aqui, significa que esse calibrador também possui comunicação wireless, ok? Então, é uma outra funcionalidade aí que permite que a gente utilize esse equipamento, realizando certificados de calibração, etc., sem o uso de comunicação por fio, tá? Aí temos multicalibradores, temos toda a parte dos softwares que podem estar associados a eles, tá? Depois nós temos a linha de sensores, de instrumentos de pressão de precisão. Então, dentro dessa linha aqui, nós temos instrumentos de altíssima exatidão. Por exemplo, esse instrumento aqui, ele é um transmissor de pressão, tá? Muito parecido também com os que nós temos aí da linha da Vica para processo, porém vocês podem observar aqui que ele chega a ter uma exatidão, né? Normalmente nos equipamentos de processo nós encontramos exatidões aí de 0,5%, 0,2%. Aqui nós já conseguimos exatidões de até 0,008%, tá? Então, são equipamentos, são instrumentos de altíssima exatidão. Ou seja, a aplicação deles tem que ser muito bem estudada junto aos clientes, ou seja, sempre que é necessário exatidão máxima nas medições, nós temos que recorrer a esses tipos de instrumentos. E aí nós temos instrumentos já de bancada, né? Então, aquilo que a gente comentou lá nas aplicações, aquilo que o cliente necessita. Por exemplo, se o cliente necessita de portabilidade, né, a portabilidade já não é já não é uma característica desses instrumentos, que são instrumentos de bancada, são instrumentos mais para uso em laboratório. Apesar de que nós temos clientes que utilizam isso também de forma para fazer calibrações em campo. Porém, ele tem necessidade, por exemplo, de ser conectado a uma fonte de energia e assim por diante. Então, como eu disse novamente, não dá para a gente entrar em detalhes técnicos sobre esses produtos. A minha ideia inicial aqui é passar para vocês as características desse tipo de negócio e a gente amadurecer cada negócio que for desenvolvido, que for prospectado por vocês, de forma conjunta, nós vamos buscar a melhor solução para o cliente e assim por diante, até que vocês consigam realizar todo esse percurso até a venda final, né, de forma autônoma, por vocês mesmos. Porém, nesse início, é mais interessante que vocês conheçam para que serve cada um dos produtos. Aqui nós entramos numa outra linha que nós chamamos de controladores de pressão. Tá? Os controladores de pressão, eles são muito utilizados, não sei se vocês vão se lembrar, eu comentei sobre calibração manual e calibração automática. Quando nós estamos falando de calibração automática ou semiautomática, nós necessitamos ter elementos que nós chamamos de controladores de pressão. Os controladores de pressão, de forma bem simples,
basicamente você tem uma fonte de pressão, uma garrafa de nitrogênio ou alguma coisa desse tipo aqui desse lado, e do outro lado você tem um instrumento que você quer calibrar, que você deseja calibrar. O que, que o controlador de pressão realiza? Ele fica como se ele fosse uma interface entre a fonte de pressão e o instrumento que você quer calibrar. Então você vem aqui, por exemplo, e digita um set point, por exemplo, 10 bar, e dá OK. Ele vai pegar 10 bar dessa garrafa e vai simplesmente aplicar no instrumento que você tem aqui que você gostaria de calibrar. Então, baseado nessa automação, né, que esse sistema, que são os controladores de pressão, podem proporcionar, a gente consegue conseguimos implementar nos clientes calibrações totalmente automáticas, ou seja, ao toque de um botão, o sistema começa a funcionar, faz toda a calibração, e se o cliente quiser, nós podemos, inclusive, emitir o certificado no final da calibração. Tá? Então, sempre que vocês tiverem uma solicitação de controladores de pressão, é muito importante que vocês entrem em contato conosco, né, ou com o vendedor que está te auxiliando, ou comigo diretamente, para que a gente possa entender exatamente o que esse cliente necessita, tá? Para que a gente oferte a melhor solução. Tá? Por exemplo, num equipamento como esse aqui, que pode chegar a pressões de até 400 bar, sempre é necessário uma fonte de pressão também compatível com a pressão que ele necessita. Ou seja, não adianta nada eu ter um controlador de pressão, mas eu não ter o sistema que gera a pressão. Então, a gente vai precisar ofertar ao cliente um outro equipamento, que nós denominamos de booster, tá? E esses boosters vão gerar uma pressão alta o suficiente para que o controlador possa ser utilizado em toda a sua faixa de pressão. E aí nós temos outros equipamentos como o CPC 7000, que aí ele já vai até 700 bar, e até mesmo o controlador 8000H, que ele já é um controlador hidráulico, esse H vem de hidráulico, né? Onde ele trabalha com pressões de até 1600 bar. E nós temos já uma versão que foi lançada esse ano, que não está dentro desse portfólio ainda, que ela atende até pressões de 4000 bar, totalmente automático. Nós também temos softwares que são capazes de realizar calibração de até 16 instrumentos por vez, ou seja, eu consigo calibrar 16 instrumentos de uma só vez com um controlador de pressão. Então, tudo isso é necessário que a gente faça dessas ofertas, que nós façamos um contato direto para que a gente conheça qual é a necessidade desse cliente, tá? E a gente mostre, a gente demonstre para eles quais são, até onde nós podemos chegar em relação às nossas opções de produtos. Existem alguns controladores e alguns produtos que eles são específicos para uma área, que seria esse equipamento que seria para a área de aviação. Basicamente, ele é um controlador de pressão também, porém as unidades de medida que ele utiliza estão diretamente relacionados com o que nós chamamos de avionics. Avionics seriam as instrumentações que são utilizadas dentro do campo de aviação, ou seja, dentro da área de aviação, né? Todos os equipamentos que nós temos nos painéis dos aviões, eles podem ser, eles têm relação direta com pressão, né? Desde os equipamentos de velocidade, que são os tubos de pitot, o altímetro, por exemplo, de um avião, tudo isso pode ser calibrado com base nesses instrumentos que nós chamamos de ADTS, que são os Air Data Test Set, ok? Esses equipamentos têm uso praticamente exclusivo na área de aviação. Aí nós temos um outro equipamento que nós chamamos de balanças de pressão, ou muito conhecido no mercado também como balança de peso morto, ok? As balanças de peso morto,
elas são consideradas como sendo o padrão fundamental na medição de pressão. Por quê? Porque basicamente ela utiliza um sistema que nós chamamos de sistema pistão-cilindro, tá? Normalmente eles estão aqui, ó, estão instalados aqui nessa parte, ó, das balanças. Esse sistema pistão-cilindro, ele carrega essas massas, que são os discos, né, que geram uma força-peso sobre esse pistão. Então, por definição, né, o princípio fundamental da medição da pressão é força sobre área, ok? Então, o que esse sistema aqui gera? Basicamente, você tem a força-peso exercida por esses discos aqui de aço inoxidável, sobre uma área, né, que é a área determinada por um sistema pistão-cilindro. Deixa eu verificar se eu tenho alguma coisa aqui. Aqui eu acho que dá para vocês verem. Basicamente, esse é um sistema pistão-cilindro. Eu tenho um pistão aqui, que tem uma determinada área, e tenho o sistema de massas aqui. Então, dessa forma, eu consigo gerar exatamente a medição da pressão. Ou seja, eu tenho exatamente o princípio fundamental da medição da pressão. Esses são os instrumentos mais precisos que nós temos dentro da área de medição de pressão. Ok? E temos diversos tipos de instrumentos. Nós temos desde as balanças que nós chamamos de série industrial, e aí o que difere uma da outra é a exatidão, basicamente, tá? Então nós temos desde a industrial, temos as versões de laboratório, tá? Essa é a outra linha aqui, que são as CPBs que iniciam com 5, né? 5.000, 5.000 HP, 5.800, e temos, aqui são as diferenciais, ok? E temos aqui as balanças de pressão que nós chamamos de versão high-end, que são as versões de alta exatidão, onde nós podemos chegar aqui a exatidões de até 20 partes por milhão, tá? Nós temos balanças aqui que podem chegar até 20 partes por milhão. Então, são balanças de altíssima exatidão. Depois temos softwares, né? E assim por diante. Então, essa é a geração de pressão. Temos as bombas comparativas, ok? Temos bombas de até 7.000 bar de pressão. Temos aqui termômetros, depois nós entramos aqui na área de temperatura, né? Então, são termômetros de referência, então são termorresistências de referência, termopares de referência, tudo isso para laboratórios, não são para uso industrial. Depois começamos também com a parte dos handhelds, que são os portáteis de medição de temperatura. A parte dos banhos, ok? E a parte dos fornos, que são os blocos secos para a medição de temperatura, para a geração da temperatura. Aí nós temos também os instrumentos que são os indicadores, tá? Multiplexadores para calibração de diversos equipamentos, até as fontes de resistência. E, por último, os resistores de referência, que nós temos também no nosso portfólio. E ainda temos uma gama grande de acessórios para a calibração, que a gente pode baixar, tem um catálogo específico só para acessórios para tecnologia de calibração, ok? Tipo, bombas de vácuo, sistemas, né, maletas para alimentação de pressão, cavaletes para uso em calibração e assim por diante, mangueiras de adaptação, alicates para ajuste e calibração, né, para manutenção de manômetros e assim por diante. Temos uma linha completa de acessórios, ok? Bom, essa é uma visão geral da linha de teste e calibração que nós possuímos aqui dentro do nosso portfólio da Vica. E, por último, né, nós temos mais 10 minutos aqui apenas, eu gostaria de passar com vocês algumas informações sobre o nosso portfólio de entregas rápidas.
Eu estou recebendo algumas informações aqui do sistema. Vocês têm alguma pergunta? Aquila, você poderia verificar se existe alguma pergunta dentro do nosso chat aí, alguma coisa assim? Porque o sistema está me informando para eu retornar aqui na página inicial. Se tiver alguma pergunta, você puder me auxiliar aí, me informar, eu agradeço. Bem, esse programa de entregas rápidas, ele surgiu como? Eu tomo conta dessa linha de teste e calibração desde 2014. E um dos pontos que eu observei foi que muitos dos negócios acabavam não se concretizando pelo fato de nós termos um prazo de entrega, porque os produtos são fabricados nas nossas unidades ou da Alemanha, ou da Inglaterra, ou nos Estados Unidos. E então, esse tempo, né, até esse produto ser importado e ser entregue ao cliente, esse tempo ele acabava jogando contra a nossa, o nosso projeto, né, de vendas aqui dentro do país, sendo que os prazos chegavam a 60 dias, então isso era bastante ruim para os negócios de uma forma geral. Então, eu fiz um levantamento de todos os produtos onde a gente tinha uma incidência maior de cotações junto aos nossos clientes e, basicamente, eu desenvolvi esse programa com alguns produtos. Tá? Esse é o arquivo que vocês podem encaminhar para os seus clientes. E dentro desse portfólio, dentro desse programa de entregas rápidas, nós definimos alguns itens para serem mantidos em estoque. Então, nós temos bombas, por exemplo, aqui, bombas como a CPP-30, que nós mantemos em estoque para entrega imediata. Esses números aqui, isso é o que eu mantenho hoje, né, em torno de 5 bombas. A nossa ideia é que a gente vá trabalhando em conjunto de forma que a gente chegue a o feedback de vocês seja ele é importante para a gente, para que a gente possa manter essa quantidade de produtos em estoque de uma forma compatível com as solicitações de mercado, tá? Então, sempre que vocês, por exemplo, tiverem uma solicitação e por acaso não encontrem o equipamento em estoque porque houve uma venda, alguma coisa desse tipo, é importante o feedback de vocês para que eu possa ajustar essas quantidades. E essas quantidades têm sido ajustadas. Há 2 anos nós iniciamos, nós mantínhamos 2 bombas em estoque. Hoje nós já percebemos que nós precisamos ter pelo menos 5 para manter a demanda desses itens em estoque. E com atendimento pronto ao cliente. Tá? De repente, com o trabalho de vocês indo ao mercado, multiplicando esse esforço de vendas, a gente consiga colocar daqui a alguns meses aí, chegar à conclusão que nós precisamos manter 10 ou 15 ou 20 bombas dessa em estoque para o atendimento imediato ao cliente. Então, esse feedback de vocês é bastante importante para nós aqui, que fazemos essa estratégia girar dentro da empresa, ok? Então, como eu disse para vocês, é bastante interessante porque aqui você já tem até o número de estoque, você tem o part number do equipamento, onde o cliente pode simplesmente falar, olha, eu quero esse item, eu quero 12139671, você já sabe que é uma bomba pneumática, tá? Aqui nós temos, prestem bastante atenção em relação, quando eu coloco um X aqui, é porque essa parte do sistema, ela não está inclusa nesse part number. Nesse caso aqui é somente a mangueira sobressalente. Às vezes pode ocorrer um problema, a mangueira se partir, né, o cliente danificar a mangueira, e isso é um item que nós mantemos também em estoque para reposição imediata ao cliente. Então, nós temos ainda para as mangueiras para CPP-30, temos um outro modelo que é a CPP-40, né, que é uma bomba com uma capacidade um pouquinho maior. Depois nós já passamos para as bombas manuais hidráulicas, né? Nós temos aqui a CPP 700H, onde a 700H ela já gera pressões de até 700 bar. Temos a 1000H, que gera pressões de até 1000 bar, ainda falando de bombas manuais. Aí nós temos adaptadores de rosca
para uso com a CPP 30, CPP 40, mas também podem ser utilizadas na CPP 700 e na 1000H. Então, existem esses adaptadores, esses kits de adaptação de rosca. Aí nós temos já uma bomba comparativa manual, só que essa daqui, ela é uma hidráulica de bancada, tá? Então, aqui eu tenho o descritivo dela. Basicamente, o diferencial desse equipamento é que ela trabalha com 2 faixas de pressão. Ela é uma bomba até 140 bar e para altas pressões de até 1.200 bar. Basicamente, você invertendo essas válvulas que nós temos aqui, nós invertemos as pressões de operação dessa bomba, até 140 ou até 1.200 bar. Isso é um diferencial muito grande, porque normalmente o que nós vemos no mercado são bombas que trabalham muito bem em pressões baixas, mas não trabalham em pressão alta, ou vice-versa, né? A gente não encontra bombas que possam trabalhar em ambas as faixas de operação, né, em baixa pressão ou em alta pressão. E esse é um diferencial muito grande. Se vocês tiverem, que puderem depois, vocês podem utilizar aqui, a gente tem diversos vídeos no YouTube que vocês podem assistir. Eu costumo sempre mandar para o cliente esse vídeo, o link desse vídeo no YouTube, que isso vai mostrar para o cliente aquilo que ele está adquirindo. O diferencial ele assistindo a esse vídeo, o diferencial que ele vai encontrar no nosso equipamento vai saltar aos seus olhos. Nós temos isso aqui com jogos de adaptadores, tudo isso já vai fornecido junto com o equipamento, inclusive removedor de ponteiro, né, o saca-ponteiro, tem uma gama grande de acessórios que são fornecidos juntos, né, já com a base, né, com essa base da bomba comparativa. Então, é bastante interessante também. Então, aqui dentro desse portfólio, nós temos todos os equipamentos que nós temos. Eu vou passando aqui para vocês de uma forma mais rápida, nós estamos aí para finalizar na nossa hora aqui, mas fazer um overview rápido para vocês do que nós mantemos em estoque, tá? Adaptadores para outros tipos de bombas, bombas de alta pressão, que seriam as de até 4.000 bar, nós temos essas bombas também em estoque. Adaptadores para alta pressão, que são diferentes dos adaptadores para baixa pressão, ou seja, eles precisam suportar as pressões altas do sistema. Fluidos hidráulicos, que são utilizados nessas bombas. Manômetros, né? Manômetros digitais, desde os mais simples, né? Que tem uma exatidão aqui de 0,5%, tá? É interessante aqui, eu quero só repassar para vocês essa informação. Sempre que existe um sistema de medição que possa ser calibrado, a gente mantém o part number desse instrumento sem o certificado RBC e com o certificado RBC, ok? Então, nós mantemos esse item em estoque. Se você vende com RBC, o nosso sistema entende que ele vai pegar o item sem RBC e mandar para o laboratório para calibrar, ok? Então, quando a gente passa pelo laboratório, como a gente não pode deixar os itens já calibrados em estoque, nós temos que calibrar no momento da venda, a gente sempre tem um prazo de entrega um pouquinho maior, em torno de 5 a 10 dias, para que a gente possa pegar esse instrumento sem calibração que fica no estoque, mandar para o laboratório executar a calibração, para depois ser enviado ao cliente ou a você, distribuidor, ok? Aí temos lá os manômetros digitais, né? Então eles vão crescendo aqui em termos de exatidão. Por exemplo, esse já é de 0,25. Depois nós temos o CPG 1500, nós mantemos ele na versão sem data logger, né? Com exatidão de 0,1 em todas essas faixas de pressão. Depois nós temos eles com data logger, né? Então todos que têm data logger, eu já coloco aqui também a informação, né, de um gráfico aqui para vocês saberem que ele pode gerar, né? Esse instrumento tem a capacidade de gerar esses gráficos. Então, sempre dessa forma, sempre imaginem, vocês têm as faixas, você tem o part number desse item sem RBC e o part number com RBC, e as quantidades que nós mantemos em estoque. E assim por diante. Esse aqui já é um caso até 1.600 bar. E aí nós temos diversos acessórios para esses equipamentos. Então, nesse caso aqui é a capa de borracha para o manômetro, nós temos
caixas, né, de armazenamento para transporte, também para um manômetro, temos o software em estoque também para aquisição de dados, né? Também nós temos em estoque caixas para até 3 instrumentos, caixa para o instrumento mais a bomba comparativa pneumática, caixa para o instrumento mais uma bomba hidráulica e assim por diante. Aí nós temos diversos tipos de instrumentos. Aqui, por exemplo, nós temos instrumento para pressão com uma saída apenas, que é o S1, temos ele para pressão diferencial, que é o S2, e assim por diante. E aqui são os sensores que nós mantemos em estoque, tá? Os cabos que nós precisamos normalmente serem utilizados quando ocorre uma quebra de um cabo, então nós podemos repor imediatamente para o cliente. E assim por diante, maletas para transporte, armazenamento. Aí aqui estão todos os instrumentos, tá? Todos os sensores para esses instrumentos, acessórios, dentro de uma sequência que vocês podem se utilizar dessa ferramenta para entrar em contato com o cliente. Vocês enviando isso para o cliente, vocês estão mostrando para o cliente tudo aquilo que a gente pode fornecer e de forma rápida, ok? E levantando também, como eu disse para vocês, nem sempre o cliente sabe aquilo que ele quer comprar. De repente ele está querendo comprar um manômetro digital, pensando em comprar um manômetro digital, mas ele encontra um portátil aqui que atende melhor as necessidades dele, e assim por diante. Então nós temos aqui diversos equipamentos que a gente pode ofertar a pronta entrega para o cliente. Inclusive, nós temos aqui a parte que são as soluções customizadas, como bancadas de válvulas de segurança, de controle e assim por diante, que são soluções customizadas e que requerem um estudo, uma engenharia por trás disso para que a gente atenda ao cliente, ok? Normalmente, dentro desse arquivo aqui, eu já deixo o meu contato aqui, é o meu contato para vocês também, se vocês precisarem falar comigo, fiquem à vontade, tá? E em caso de dúvidas técnicas de aplicação, eu também fico à disposição de vocês. Bem, basicamente, essa era a apresentação que eu tinha para passar para vocês. Desculpem que eu me excedi aqui alguns minutos do nosso tempo, né? Já são 10h04, e eu gostaria de abrir aqui. Para mim, não haveria nenhum problema em responder perguntas agora. Não sei se vocês querem, tem alguma pergunta que ficou aqui no chat, vocês têm alguma tem várias perguntas aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e... Bom, temos aqui, tem aqui atendimento, eu não sei exatamente o nome da pessoa que fez essa pergunta aqui, exemplos de produto VICA cuja calibração precisa ser sistêmica ou seja periódica a cada 12 meses, etc. A periodicidade de calibração do instrumento, ela requer alguns estudos em relação a isso. A frequência com que se calibra um instrumento está diretamente relacionada com o uso desse instrumento. Um instrumento que tem um uso mais severo, pode ser que ele tenha que ser calibrado num tempo, né, num espaço de tempo mais curto do que o mesmo instrumento que esteja sendo utilizado numa aplicação que não seja tão crítica, né, para o instrumento. Eu costumo dar um exemplo interessante de calibração, por exemplo, calibração de anéis, de calibradores de anéis de rosca. Numa indústria de instrumentação como a nossa, por exemplo, um instrumento de meia NPT, né? Então, lá dentro da nossa usinagem, nós temos lá um anel de meia NPT que calibra roscas. Esse anel de rosca ele deve ser utilizado, com toda certeza, ele deve ser utilizado, sei lá, 200 vezes por dia,
tá? Pelo menos um anel de rosca de meia NPT. E aí eu tenho um anel de rosca de 1 polegada, por exemplo, onde a minha utilização é muito menor. Eu utilizo ele uma vez a cada mês, por exemplo. É lógico que o desgaste desse calibrador de rosca anel de meia NPT vai ser um desgaste muito mais acentuado do que aquele outro instrumento que eu utilizo uma vez por ano, de 1 polegada, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo sistema de gestão do cliente, né, em relação à periodicidade. Mas sim, todos os instrumentos são passíveis de calibração periódica. Alguns mais com uma calibração no intervalo mais curto, outros com um intervalo mais estendido, dependendo da aplicação a que ele é destinado. Tá? Esse programa tem a Helena Bremen, ela pergunta aqui se esse programa de entregas rápidas seria somente para a área de teste e calibração. Nós temos também uma lista que é disponibilizada, não sei se chegam até vocês, mas tudo aquilo que nós temos em estoque para venda imediata, que são os itens que estão, por alguma razão, estão em estoque. Eu diria para você, de forma sistematizada, né, de forma que nós colocamos com coberturas mínimas e máximas, nós temos alguns instrumentos. Por exemplo, essa área, esse programa em específico é somente para os itens de teste e calibração, mas eu pretendo, ao longo do tempo, desenvolver outros programas de entregas rápidas, porque nós também temos outros instrumentos de outras linhas que também possuem um programa parecido com esse, como, por exemplo, transmissores de pressão. Nós temos alguns tipos de transmissores de pressão com algumas faixas que são transmissores para processo, né? Que também estão disponíveis em estoque e a gente pode também fornecer de forma rápida esses transmissores. Também temos válvulas, temos também um programa de entregas rápidas para válvulas, só que isso ainda não está formalizado. Eu pretendo formalizar também, ou agregando a esse programa que nós já temos aqui, ou seja, mudar ele, o foco dele para deixar ele como se fosse um programa de entregas rápidas da Vica, ou a gente criar novos programas, por exemplo, um programa específico para válvulas e assim por diante, ok? Esses links, desculpa, poderia disponibilizar esses links por algum e-mail? Eu não entendi exatamente os links do que exatamente, se a Helena Bremen tiver e puder informar exatamente link do que? Dos produtos? É interessante para também, eu não comentei aqui, mas dentro desse programa aqui, ó, retornando rapidamente, dentro desse programa, todos os itens, não sei se chega até vocês aí, mas se vocês perceberem, quando eu coloco o mouse sobre a foto do produto, ele mostra um link aqui, né? Para seguir esse link, se eu der um Ctrl, apertar Ctrl e clicar sobre ele, ele vai abrir exatamente a folha de dados desse produto, tá? Então, deixa eu verificar aqui. Eu acho que aqui, ó. Quando eu cliquei lá, ele abriu exatamente a folha de dados desse produto. Então, ele é bastante interessante e ágil para você entrar e poder verificar todos os dados técnicos desse equipamento. Ok? Então, dentro desse próprio portfólio de produtos que nós temos aqui, né, você tem todos os instrumentos que tem um datasheet já disponível, ele vai ter um link que você pode acessar o link desse equipamento aqui e abrir a folha de dados dele, tá? Não são todos, por exemplo, um adaptador de rosca, ele não tem o link porque ele não é um produto, não tem um datasheet específico para ele, tá? Mas, por exemplo, uma CPP 1200, se eu quero, ou melhor, uma 4000, né? Que é esse caso, se eu quiser saber as características técnicas dela, eu basicamente clico sobre a imagem e ele abre para mim
o datasheet do equipamento, ok? Bem,